Só eu e tu. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite todo mundo que tá entrando aí. Queria pedir para vocês já irem encaminhando essa live para todo mundo, convidando todo mundo para participar, que hoje vai estar sensacional. O nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Rosante, clínico geral aqui da nossa cidade. Ele atende no nosso pronto-socorro, um querido nosso aqui de Pederneiras. A gente tem muita coisa para conversar, então eu queria pedir para que vocês encaminhassem muito essa live para todo mundo e chamasse geral para vir nos assistir, bater um papo com a gente, tirar as dúvidas. E bora, galera, vamos participar, vamos convidar a turma vamos chamar todo mundo para participar com a gente desse papo. E aí, galera, já vai colocando aí para mim de onde vocês estão me vendo, de que cidade que vocês estão vendo, Las Minas. Só para eu saber se vocês são mais de Bauru, se são mais aqui de Pederneiras. Eu já vou estar enviando a solicitação pro Thiago. Rancharia. Boa noite, Ti. Boa noite, Nath. E aí? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo perfeito. Perfeito, Então perfeito, tá perfeito. ótimo. Tá bem a imagem aqui? Tá bem, tá um pouquinho baixo, mas se você conseguir falar bem alto assim, acho que fica tudo perfeitinho. Pera lá. Fugiu meu roteiro. Aí. Deu? Deu, tá ótimo. Ti, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou falar a respeito do nosso parceiro, do parceiro do Las Minas da Noite, tá? Combinado. Que é o Luiz Ferreira, que participou até aqui com a live, ele é comigo aqui no Las Minas, ele iniciou a série Saúde e Bem-Estar. Luiz, ele tem uma academia aqui e uma academia em Boracéia, chamada As Imparáveis. E o Luiz, ele faz vários trabalhos super legais, ele faz consultoria online, ele dá trabalho de mentoria também, ele tem uma mentoria que chama Pense Magro, também é online, é super legal. E o Luiz, ele faz, além disso, ele faz também como se fosse um treino mesmo online para essa galera que tá mais receosa de ir pra academia e tal, tá com medo da pandemia, não quer parar de treinar. Então ele faz esse trabalho também super legal. Vamos falar sobre isso hoje, inclusive, né? Não pode então. Super legal. Além da Academia Imparável, que é uma academia para mulheres, uma academia onde não está preocupada somente com o treinar, ela está preocupada com a sua mente, com o seu emocional. Ele prepara um treino exclusivo para cada mulher, pensando na postura, pensando de cada uma, no individual de cada uma. É muito legal, é muito bacana. Eu sou uma imparável, eu frequento essa academia, eu adoro, inclusive. Então, eu queria pedir para todo mundo que tiver interesse em conhecer os trabalhos do Luiz, conhecer as Imparáveis, que seguisse ele aqui no Instagram. O Instagram dele é @Luiz, com Y, Ferreira 1. Então, todo mundo que tiver curiosidade, já vai lá, procura o Luiz aí, @Luiz, com Y, Luiz Ferreira 1. Eu vou depois, gente, fazer um history também e marcar ele lá para todo mundo poder achar mais fácil. Beleza? E é isso, Ti. Boa noite. Boa noite. Bora lá, Nath. Bora lá. Ó, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas vou deixar que você fale a respeito do Tiago, doutor Tiago, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Tiago Rosante Zabalha, nascido no dia 3/9/89, nasceu em Jaú, aqui do ladinho, se formou em medicina pela Unimar em Marília,
é especializado em clínica geral, atende aqui no nosso pronto-socorro de Pederneiras, que a gente adora, é todo mundo apaixonado pelo Tiago aqui. Casado, católico e não tem nenhum time do coração, não torce para nenhum. Exato. É basicamente isso. Basicamente isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, Ti, de como você escolheu medicina, se tem alguém médico na sua família, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Desde criança, então, eu sempre gostei de brincar de médico, brincar de dentista. Na verdade, quando criança, eu colocava meu pai lá na cadeira do papai e ficava mexendo no dente dele. Sempre gostei de mexer no dente dele. Até meus pais achavam que eu queria seguir a carreira de odonto. Mas sempre falei sobre medicina. Sempre falei sobre medicina. Tinha até um crânio em casa que era de gesso, mas se assemelhava lá aos crânios que a gente usa na faculdade para estar estudando os ossos. Mas desde criança sempre falei sobre medicina. Nunca pensei em fazer nada diferente da vida que não fosse medicina. Eu acho que se perguntasse pedisse para eu fazer alguma outra coisa, eu não saberia o que falar, né? Sim. No começo da faculdade sempre tive um pouco de medo de sangue. Até a galera falava, nossa, mas você tem medo de sangue, como que você vai fazer medicina? Acostumei, né? Acostumei, hoje vejo numa boa, tanto que faz aí de 8 para 9 anos que eu já estou formado. Formei na Unimar, como você disse, lá em Marília. Morei 6 anos lá. Terminei a faculdade. Para surpresa dos meus pais também, retornei para trabalhar em Pederneiras, né? A maioria da galera que se forma não gosta de voltar para trabalhar na cidade natal. Às vezes tem um pouco de medo, de receio, de como a cidade vai receber um filho, né, da própria terra. Mas eu não tive esse Sim, medo, não. Retornei para Pederneiras com a cara e com a coragem, com todas as diferenças que tenho, que todo mundo sabe. Sempre tranquilo em sim. relação a isso. E Retornei. ainda bem que você voltou. Obrigado, obrigado. Ainda bem. Retornei, tive uma aceitação maravilhosa, um carinho maravilhoso de toda a cidade. Trabalho sempre da melhor forma que posso, com os recursos que a gente tem, né? E a gente sabe que os recursos SUS, infelizmente, eles são escassos, mas ainda aqui no nosso interior um pouco melhores do que nas grandes capitais, né? Sim, Onde a população acaba ainda sofrendo mais. Então a gente trabalha sempre sim. da melhor forma que pode, com o pouco que a gente tem. Que mais? Eu acho que sobre a profissão é mais isso, Nath. Eu nunca E pensei em tinha fazer nada que não médico fosse na sua médico. família? Não, não tem. De primeiro grau não tem. Tenho primos, né, agora da mesma idade que eu, que formaram também em medicina, mas meus pais sempre moraram em Pederneiras. Minha mãe trabalhou um bom tempo com meu avô lá no Curtume Universal, trabalhava como administradora, né? Meu pai, a maioria da Uhum. galera de Pederneiras conhece, sempre teve o garrote, sempre teve o açougue. Sim, Então, assim, nada a ver com a área médica, né? Mas hoje eu tenho primos também mais ou menos na mesma idade que formaram em medicina. Um deles trabalha em Marília, minha prima também trabalha em Marília e faz residência em pediatria em Marília. Tenho primos de segundo grau que também fizeram medicina, mas assim, toda a galera da minha idade. Galera mais antiga, não tem ninguém na família de médico. ó, vamos ver aqui um pouquinho o que a galera tá falando, tá? Ó, falaram aqui assim. Pensa num cara super gente boa. Tive o prazer de trabalhar na Santa Casa e nunca me esqueço. O dia que ele me deu um bom dia e me abraçou sem olhar que estava com roupa de coletor de lavanderia. Então, quer dizer, não é só com os pacientes, você também tem uma. Você se dá bem com a galera também que trabalha lá no hospital. É isso que é importante, né, Nath? Eu acho que a gente não pode Sim. fazer distinção a ninguém. A gente depende de todo mundo, afinal de contas, somos uma equipe, né? É, aí, ó, mas falaram, doutor Tiago é um super querido, realmente, tia. Os Não comentários não teve. estão atualizando aqui para mim, não sei por quê. O que será que eu Se faço? você corre eles para baixo, assim, ó, dá uma corridinha para baixo, vê se vai. Não vai. Ah, mas às vezes ele para e volta, para e volta. Acho que tem aluna sua aqui também, ó. Colocaram o melhor professor. Deu uma travadinha. Ai, acho que. Aí, saiu. Gente, tá voltando. Gente, espera aí só um minutinho, que acho que saiu sem querer. Eu vou mandar de novo, tá? Só um minutinho, galera. Aí.
Espera aí, que deve ter saído sem querer. Aí entrou. Voltou? Voltou. Uh! Então, tinha Continua. alunas suas aqui também, porque postaram melhor professor, então acho que tinha aluna também na live. Tem, esqueci Ti, de falar desse detalhe. fala aí pra gente. Você comentou comigo que você também tá, acho que. Como é que você me disse? Eu estou como preceptor aí também. A gente tinha conversado, né, nos Sim, bastidores aí sobre qual que era a ocupação. Eu só trabalho em Pederneiras, no pronto-socorro, né? Tem uma escala sim. que não é fixa, é variável, a gente trabalha com uma escala variável, mas eu também fico com a galera da Unilago aí em Pederneiras. A gente tem aí, então, internos do quinto e sexto ano de medicina da Unilago, né? Para estar ajudando a gente nos atendimentos, para estar também aprendendo a trabalhar de forma humanizada, de forma melhor. Então, eu fico com eles como preceptor, né? Como médico preceptor da galera, passando um pouquinho aí do que eu sei da minha vivência para formar novos médicos para nós aí. E olha, Thiago, eu acho que trazer os internos para Pederneiras foi um muito bom. Como paciente, para a gente foi muito bom, porque aumentou o número de galera ali para nos Uhum. atender e também tem você, então tem uma galera aprendendo ali na prática, tá? Um hospital a mais para eles, então foi muito bom, viu? Os Com internos foi muito certeza. E legal. são várias visões, né? A gente acaba tendo ali várias mãos para trabalhar junto com a gente, né? Porque infelizmente sozinho você não consegue ver tudo. Então você vai. Por exemplo, ó, no dia que eu fui ganhar minha filha, eu tive três, como elas eram as internas, tinham três para me atender. E eu me senti muito amparada, porque talvez se não fosse na época que não tinha as internas, talvez não teria esse amparo todo das meninas ali me ajudando e me amparando e me levando para a maternidade. Então eu fiquei, achei muito legal. Faz toda a Gostei demais. diferença. É muito bom. Faz mesmo. E Ô, eu fico tia, agora feliz, vamos. eu fico feliz desse seu posicionamento. Tem uma galera que fala bem deles também, eu gosto, é muito bom Sim, eles serem bem muito recebidos. bom. Sabe o que eu acho? E os internos estão com gás também, né, Ti? Sim. Sim, eles estão com gás, estão com apetite, né? Então é legal. É bom para todo mundo. Amém. Vamos falar um pouquinho agora da sua vida como uma vida saudável. E aí você já vai, se você quiser, já ir posicionando a visão de médico nessa vida saudável e falar desse tema saudável aí. Vamos lá. Há alguns anos, então, desde que me formei, eu tenho buscado uma rotina saudável, apesar da correria. Então, eu tenho aí meus protocolinhos saudáveis. Desde que eu levanto já pela manhã, procuro fazer uma alimentação mais adequada, mais balanceada, buscando aí a longevidade, uma vida saudável. E procuro mostrar isso aqui também para a galera e para os seguidores do Instagram, né? Lembrando sempre de que o que eu mostro aqui é a minha visão, é a minha rotina. Não procuro sempre me passar como correto ou não critico a galera que fala sobre outras versões. Eu levo sempre a minha versão, o meu modo de viver aqui, né? Tenho a minha rotina de suplementação, mostro isso para a galera aqui também, o que eu costumo usar, dos parceiros que eu costumo usar, dicas, usar isso, usar aquilo, isso é mais legal para mulher, isso é mais legal para homem, isso é o que eu uso, é o que eu estou usando agora, pretendo usar tal coisa daqui para frente. Isso eu sempre estou falando com a galera. Sempre foco também em relação aos treinos. Falo um pouquinho sobre as diferenças de treino, qual que é o treino que eu estou fazendo agora, falo sobre aeróbico em jejum, falo sobre aeróbico antes ou após o treino, ganho de massa muscular, melhora da definição, né? Às vezes até o pessoal que me acompanha aqui sempre me pergunta, mas quanto é para fazer uma consulta com você em relação à medicina do esporte, em relação a ganho de massa? Eu não trabalho com isso, galera. Apesar de eu gostar muito da área e falar muito sobre, porque é uma rotina que eu vivencio, né? Eu falo por mim, Sim. então, mas eu não trabalho com isso. Eu trabalho só na área da urgência e emergência mesmo e com a preceptoria dos alunos. Mas eu passo para vocês o que eu vivencio, que eu acho que é muito interessante, é uma experiência de vida, né? Então, isso é o que eu vou passando para vocês, uma experiência de vida com uma pitada aí da medicina e do que eu entendo do corpo humano. Então, acho que isso acaba ficando mais legal, né? Mais agradável de se ver, verdadeiro também. Sim. Pode falar, Nath. Oxi, você treina em academia e você faz também ar livre ou você prefere a academia?
A musculação eu treino na academia. Sempre gostei muito de musculação, né? Então, como eu moro aqui em Bauru, eu treino aqui próximo de casa na Smart Fit. Sempre faço, então, um treino de musculação na academia, mas eu gosto muito, sempre gostei muito do aeróbico. Às vezes eu não tenho muito tempo de fazer, mas quando eu posso, quando eu consigo, eu amo fazer aeróbico em jejum. Então, às vezes, o pessoal até fala, nossa, mas você é louco, trabalhou a noite inteira no plantão, saiu do plantão 7 horas da manhã, 7h30, você tá no Getúlio caminhando? Tô no Getúlio caminhando em jejum. Amo caminhar em jejum, considero uma das melhores coisas para melhorar a definição corporal. Quando não conseguir caminhar em jejum, procuro caminhar um pouquinho no final da noite também, né? Fazer o aeróbico aí à noite. Adoro ir ao ar livre. Inclusive, falando um pouquinho sobre pandemia já, no Sim. início da pandemia, quando fechou tudo, treinei muito na rua, fui muito para a rua treinar. Caminhei bastante, claro que ganhei um pouquinho de peso, perdi muito da definição corporal, bagunçou dieta, o estresse, a ansiedade de toda aquela situação que a gente estava vivendo ali, né, na linha de frente, toda a população e a gente também, como a área médica, vivendo uma ansiedade imensa. Então, acabei indo para a rua treinar, tentei treinar em casa também, game over, Não não deu dava certo. certo? Ai, não dava certo. Liga o ventilador, liga o ar-condicionado, uma suadeira do caramba. Sim, Né? Aí você vai tentar fazer flexão no chão, vai tentar fazer tríceps no sofá e por aí vai. É uma bagunça toda. sim, Não me sim. dei muito bem. E você tem uma filhinha de 4 patas também, né? Que deve ficar pro meio toda hora em Tem uma cima, filhinha né? de 4 patas que causa toda hora que tá por aqui. Inclusive agora ela tá lá no quarto, porque senão ela não tava deixando eu falar aqui. Ela tava pulando aqui, ou senão ela tava aqui no meu colo. Mas ela tá Ó, dormindo já. Douglas mandou uma pergunta aqui, ó. Doutor, eu vou postar aqui pra você ver, ó. Doutor, é melhor aeróbico antes da musculação ou depois? Ou você pode pôr o que você prefere fazer. Claro, vamos lá. Qual que é a diferença do aeróbico antes do treino e após o treino? Quando você treina, você já está estimulando o corpo. Então, o aeróbico no pós-treino, ele vai queimar mais gordura do que no pré-treino. Eu prefiro fazer sempre o aeróbico no pós-treino do que no pré-treino. Aeróbico no pré-treino, você vai gastar muito da sua energia ali no aeróbico e a hora de você treinar a musculação, você vai ter menos explosão, consequentemente, menos ganho. Então é melhor você fazer o aeróbico no pós-treino se você for pensar numa definição. Se você está procurando só ganho de massa, é ideal você fazer o treino de musculação e ok, né? Mas pensando em definição, aeróbico no pós-treino, aeróbico no pré-treino eu não costumo fazer muito não e não gosto. A não Ô, ser que for Ti, 5 minutinhos ali para aquecer. explica para mim esse jejum aí que você falou, em jejum e tal. Quais são os benefícios em fazer em jejum, em treinar em jejum, em estar Então, em o jejum jejum? intermitente eu sempre posto aqui sobre a galera. Sempre posto para a galera gosta muito desse assunto. Tem alguns colegas médicos da área da medicina esportiva e da nutrologia que curtem o jejum intermitente. Tem outros que falam mal, então é bem isso que eu falei. São opiniões, né, bem pessoais aí, bem de vida mesmo. O jejum intermitente ele funciona da seguinte forma, Nath. A partir de 14 a 16 horas de jejum, você já pode começar a considerar jejum intermitente. Vale também a hora do sono. Então vamos colocar aí, por exemplo, eu comi pela última vez às 6 horas da tarde, né? Às 6 horas da manhã do outro dia, a gente estaria completando 12 horas de jejum. 7, 13, 8, 14, 9, 15, 10 horas, 16 horas de jejum. A partir daí, já estamos contando como jejum intermitente, tá? Então conseguimos fazer 16 horas de jejum. Às 10 horas eu poderia quebrar o jejum, já seria jejum intermitente. Vamos falar sobre o que é o jejum, então depois eu falo sobre como quebrar o jejum. Tá. Quais são os benefícios do jejum intermitente? Quando você está de jejum intermitente, fazer o aeróbico no jejum intermitente, você vai queimar muito mais calorias. Por quê? A glicose disponível no sangue já foi queimada e você vai começar a usar então os estoques de gordura para estar produzindo energia. Você ficou em Hum, jejum, você usa estoques de gordura. Você está consumindo também mais radicais livres, então isso aí é sensacional para o corpo, melhora em questão de envelhecimento, né? No envelhecimento precoce melhora isso aí, tá? Tem um maior aumento de disposição. Ai, mas doutor, comecei a fazer jejum, comecei a ter dor de cabeça, comecei a ter tontura, comecei a passar mal. Esses sintomas são normais de aparecer no começo. Depois o seu corpo, o seu metabolismo vai acostumando e você vai perceber que você fica muito mais disposto quando você fica em jejum.
né? Sem contar que você começa a perceber a diferença no corpo e é assim, sensacional. Dois, 3 dias que você faz o jejum, a diferença no corpo é sensacional. Lembrando que o jejum intermitente ele é indicado para fazer de 2 a 3 vezes por semana, então assim, não é para fazer todo dia, porque Todo senão você dia. não... Isso, senão você pode desenvolver doenças, claro, né? Pode desenvolver anemias, enfim, várias coisas. Então, é uma estratégia para perda de peso rápida, né? Mas não é uma estratégia de vida. Não é para você, eu vou viver no É. jejum intermitente. Não. Deixa eu só, que nem, gente, ó, que nem o Thiago falou, cada caso é um caso. Ó, por exemplo, eu sou epilética e não posso que a minha glicose baixe. Então, eu, por exemplo, não poderia fazer um jejum intermitente, porque cada caso é um caso. Então, você, por exemplo, é diabético e você não pode. Então, cada caso é um caso, galera. Exatamente. Isso ele tá Por isso que é dizendo que muito é o. importante procurar orientação no profissional, né? Seja ele um Exatamente, médico, um sim. nutricionista, um nutrólogo, você tem que Mas buscar. nós, aqui com o Luiz, nós falamos um pouquinho de jejum também. E ele também, ele é muito a favor do jejum. Uhum. Ele é um educador físico, né? E ele é muito a favor do jejum também. Ele fala que os resultados são incríveis. Mas pode continuar falando, Ti. Vamos lá. Então, eu acho que mais assim, como fazer o jejum seria mais esse padrãozinho mesmo. Às vezes eu até posto lá uns reloginhos falando quais são os benefícios a partir das 16 horas de jejum, 18 horas, 20 horas de jejum, 24 horas, Legal. né? Que a partir das 24 horas, assim, é sensacional a queima de gordura com o jejum intermitente. Mas muito importante é você lembrar como quebrar o jejum, né? Não adianta você Ah, fazer então. aí 24 horas de jejum e aí você pegar um pratão de macarronada e mandar no final do jejum, né? Aí você vai Sim. absorver todo aquele carboidrato, formar gordura novamente e zoou tudo, né? O ideal é você Sim. usar aí proteína, né? Verdura, claro que carboidrato também para conseguir absorver essas proteínas, mas em pequena quantidade, né? Então a gente sempre fala que quebrar o jejum intermitente tem que ser com muita fonte proteica mesmo para dar um resultado legal. Mas eu gosto muito do jejum intermitente e sempre faço. Inclusive, E você ultimamente tenho tem uma feito um pouquinho para dieta? estar relaxado. Hã? Você tem uma dieta? Uma dieta física, eu diria assim, no papel, eu não tenho. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui com você. Dei uma boa relaxada no final do ano, né? Agora no período de festas. No dia 24 de dezembro do ano passado, cravado, a gente relaxou total na dieta, no treino, na suplementação, na hormonização, que também não escondo de ninguém que eu faço hormonização. Principalmente porque eu tô com 32 anos e é impossível manter um corpo sem nenhum aditivo, vamos dizer assim, numa altura dessa do Sim. campeonato, né? Mas dia 24 de dezembro a gente zoou total para aproveitar Natal, Ano Novo e por aí vai. Acabei me perdendo até agora. E quando foi domingo passado eu falei, não, peraí. Vamos voltar que o negócio está derramando por aqui, eu não quero, vamos voltar no foco, né? Mas eu sempre falo uma coisa, nada contra quem faz, mas eu não trabalho com o corpo, entre aspas, se você me entende, Sim, né? sim, Não trabalho com o corpo, então eu falo sempre que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter um corpo legal para a saúde, para o bem-estar, para ter uma visão legal que te agrade, mas a gente também tem que se permitir comer coisas legais, fazer coisas legais. O pessoal fala, ai, eu não posso beber quando eu estou treinando, eu não posso beber quando eu estou fazendo dieta. Eu acho assim, a gente tem que se permitir fazer algumas coisas, principalmente agora nesse período que a gente chegou, que tipo, fechou sim, tudo, parou tudo, muita gente morreu, você não sabe o dia de amanhã, e você ficou sem comer, sem beber, sim. sem sair para bons lugares. Então eu não sou muito assim travado em relação a isso. Não tenho uma dieta física, procuro me controlar quando dá, mas eu também me permito muito. Eu acho que por isso que eu não tenho um corpo ainda melhor, porque eu me permito Nossa, demais. pelo amor de Deus, mas vocês estão super bem. Tanto você quanto seu esposo estão super bem mesmo. Obrigado. Dá até uma invejinha dessas barriguinhas, assim, que, pelo amor de Deus, eu sou mãe Ela de não tá, duas. ela não tá muito Eu assim preciso hoje. de uma barriguinha dessa, assim. Se o Luiz estiver aí na live, ele vai querer me matar, porque eu tô há um mês sem ir na academia. Ele vai querer me matar. Acontece. Galera, bora encaminhar a live aqui, ó, para mais pessoas. Vamos Gente, vamos conversar. encaminhar essa live para todo mundo. E vocês também podem mandar as dúvidas de vocês aqui, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Olha lá. Aí, ô Tiago, Ui. e me fala uma coisa. E quando a pandemia veio, né? Beleza, aí parou, tal, as academias ficaram fechadas um tempo. Aí você disse que tentou treinar em casa e não deu. E aí você foi treinar então pra rua. Aí você foi pra rua.
Foi aquelas academias ao ar livre, por exemplo? Não, nunca treinei em academia ao ar livre, nunca tentei treinar em academia ao ar livre. Na época do começo da pandemia, na verdade, eu foquei muito no aeróbico para tentar não ganhar peso, né? Mas treino mesmo de musculação, eu não realizava no começo. Tentei realizar em casa, não consegui, porque assim, sem sucesso, ficava suando horrores dentro de casa, não gostava, não aguentava. Aí eu comecei a fazer aeróbico na rua para tentar não ganhar peso, né? Como eu moro num condomínio, um período depois, o condomínio acabou liberando a academia daqui, com horário agendado, né? Então, podia ir, por apartamento, podia ir um horário pré-definido na academia. Então, a gente acabou tendo esse benefício por morar dentro de um condomínio, né? Aí, você treinava durante 1 hora, a faxineira entrava, fazia a higiene da academia, aí o outro condomínio entrava. Então a gente acabou se beneficiando um pouco disso, mas isso também demorou de 4 a 6 meses para começar a acontecer, né? Mas aí a gente começou a conseguir treinar um pouquinho, mas a academia dentro do condomínio também bem tranquilinha, bem fraquinha, vamos dizer. Uma mantida. Voltou. E voltou. E aí me fala assim, ó, você estava na linha de frente o tempo todo da pandemia. Você estava no pronto-socorro aqui, atendendo o tempo todo na linha de frente. E como foi? Você pegou Covid? Você teve Covid? Seu esposo, vocês tiveram Covid? Não? Vamos lá. O tempo todo tive aí na linha de frente. Vacina, fomos os primeiros a tomar, né? Depois eu vou falar até um pouquinho sobre a vacina. Fomos os primeiros a tomar. Não tive Covid nenhuma vez. Inclusive, o último teste que eu fiz, tanto IgG quanto IgM, os meus são negativos, né? Nunca tive. Porém, eu acredito que eu devo ter transportado o vírus até para dentro da minha casa, porque todos tiveram, né? Meus pais tiveram também, mas todos, graças a Deus, com sintomas leves. Inclusive, meus pais tiveram sintomas gastrointestinais, nem tiveram sintoma de gripe. Foi assim, bem tranquilo mesmo, graças a Deus. Mas todos tiveram, eu não. Não sei por quê. Alguém Porque mandou aí, ele é imune desde o começo. ele é imune desde o começo. É a Gi que tá mandando, causando lá. Não sei o que acontece, né? São várias vertentes aí. Tem estudos que falam que até quem tem altos níveis de testosterona, quem hormoniza, tem menos chance de pegar Covid. Mas tem várias coisas que estão tentando Sim. explicar, né? Tá tudo muito novo e eu acho que a gente vai descobrir muita coisa de Covid, pós-Covid, durante aí os próximos anos. Tomara que a ciência evolua bastante para a gente saber mais sobre isso. E o vírus, ele é estranho, porque, por exemplo, meu esposo, ele pegou e ele estava sintomático. E aí eu e minhas duas filhas, nós estávamos gripada, muito gripada. Aí eu falei, bom, se ele tá, então nós estamos com certeza. Aí foi todo mundo isolado e todo mundo fazer o teste. Aí minhas filhas e eu não estava, que nós estávamos gripados, e ele que estava sintomático, ele estava positivo. Então não Uhum. dá para entender muito o vírus ainda, né? A Não. gente fica meio sem entender como ele, Depende muito de como cada organismo e de todas as variações aí que foram surgindo, né? Que já são N variações. Infelizmente, cada corpo ele vai responder de uma forma. E como eu falei para você, meus pais tiveram só sintomas gastrointestinais que teoricamente no começo nem se encaixavam lá no protocolo para você conseguir colher teste de Covid, né? Precisava estritamente dos sintomas gripais para você conseguir colher o teste. Então, assim, na época sinceramente, nem eu pensei quando eles tiveram os sintomas que fosse Covid, né? Falei, provavelmente algum quadro viral, daqueles que a gente sempre vê de vômito, diarreia, que é super comum, né? Mas, para nossa surpresa, já era Covid. Então, assim, aprenderemos muito e sobre isso ainda. mandaram uma pergunta aqui, mas eu não entendi direito, ó. Tem uma pergunta. Tenho todos os dias dor na nuca. É, Como seria melhor? Não entendi. Dores muito forte na nuca. É uma dor muito forte. Bom, vamos lá, O que galera. se... Não deixando de responder a pergunta do colega, mas fazendo uma orientação que seria pertinente. Eu acho assim, uma cervicalgia, uma dor na nuca, assim como toda patologia, ela necessita de uma investigação, né? Se você já Sim. tem essa dor há algum tempo, né?
eu oriento você a procurar a unidade básica de saúde. O profissional médico lá da unidade básica de saúde ele vai estar preparado para fazer essa investigação para você. Se pode ser, de repente, por conta de uma hipertensão, que é muito comum causar dores na nuca. Se pode ser uma enxaqueca, se pode ser uma cervicalgia, uma dor muscular, né? Então, eu oriento você a procurar lá, passar pela avaliação médica presencial, isso é imprescindível, né? Avaliação médica presencial, história, exame físico, para você poder ser medicado e ser diagnosticado da forma correta, né? Eu acho que aqui a gente está conversando sobre algumas coisas, mas fazer diagnóstico fica um pouquinho complicado. Sim, porque até mesmo que você tem que ver, né, fazer algum tipo de exame, mas eu acho que é procurar o hospital mesmo, que o Thiago tá lá também, gente. É só ir lá, Também. que tem outros médicos lá também, e é só procurar o Um pronto-socorro lá também. atendimento, perfeito. Isso, é isso aí. Voltando então para a pandemia, e aí vocês, o pessoal da saúde foi os primeiros a serem vacinados. E aí é Perfeito. lógico, ninguém conhecia a vacina. Eu sou a favor da vacina desde o começo mesmo, porque, lógico, a gente fica um pouco assustado com tudo, mas assustado com o vírus também. E eu penso assim, ó, eu sou da galera que penso assim. Não sei se vai ser 100% protegido, mas se for 50 já é 50. Você Então, se for entende? qualquer coisa, já é melhor do que nada, Sim, né? já é melhor. Que nem hoje nós fomos vacinar, eu fui vacinar minha filha de 5. E até a minha família era tipo, vai vacinar ela? Não, espera um pouco, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou vacinar. Ela não tem nenhum tipo de doença, nada de risco, eu vou vacinar. Porque mesmo que ela não seja protegida 100%, que 50, 10, 20, que seja, já é melhor que nada pra mim, entendeu? Parabéns pela sua atitude. Que mais pessoas pensem Sim. assim, Nath. E eu penso assim, ó, eu vou pelas estatísticas, Thiago. Quantas pessoas vacinadas estão morrendo hoje? E as que estão morrendo estão vacinadas? Então é isso que eu vou levar em consideração sempre. Então, galera, vamos se vacinar, pelo amor de Deus, vamos tomar Eu sempre vacina. fui a favor da vacina também. Tem alguns colegas, inclusive médicos, né, que não são a favor. Então, assim, eu acho que vale a pena respeitar as opiniões e os palpites de todos os colegas aí, né, médicos, não médicos, enfim. Mas eu acho assim, desde que nós nascemos, né, já temos uma certa idade, tanto eu quanto a Nath, mas tem até galera mais Sim, velha assistindo aqui que eu tô vendo. Desde que nascemos, já fomos vacinados e não tínhamos a mínima noção, não temos até hoje a mínima noção de onde surgiram, quem estudou todas essas vacinas que a gente tomou desde a infância, né? E graças a Deus a gente tomou, graças a Deus a gente criou imunidade de várias doenças que hoje em dia nem aparecem mais, a gente nem escuta falar mais, né? De sarampo, de rubéola, enfim, de várias doenças, porque a gente foi imunizado por vacinas que surgiram lá atrás e que a gente nem se preocupa hoje de onde surgiram, quem fez, quem não fez, né? Se é sim, Fiocruz, se é Coronavac, se é não sei o que, ninguém se preocupa com sim, aquelas vacinas de lá de trás, né? E agora, exatamente. como é tudo muito novo, a galera começou a cair de pau em cima disso, com perdão da expressão, né? Sim, Começou a criticar muito em relação a isso, e eu acho assim, tudo que está surgindo para ajudar, né? Ninguém está buscando fazer nada para prejudicar ninguém aqui, né? A gente sabe que tem várias forças políticas e tudo por trás disso, mas a gente não vai sim, entrar nesse sim. mérito aqui, porque a gente está falando de Não, coisa boa, graças a Deus, sim, pelo amor de Deus. né? Então Sim, vamos só pelas coisas boas. As sim, vacinas vieram para ajudar, eu sou muito a favor, acho que a galera eu também. tem que vacinar as crianças sim. Hoje eu estava assistindo uma reportagem na televisão que tem trabalhos mostrando já que a vacinação de gestante tem sido benéfica para os bebês, que as mães Ai, que têm legal. conseguido isso, trabalho da USP de São Paulo, inclusive, falando isso, que a vacinação tem beneficiado as gestantes, tem passado anticorpos pela placenta, tem passado anticorpos Nossa, pelo leite sensacional. materno, né? E os bebês já têm nascido aí com muitos anticorpos em relação ao Covid, porque infelizmente não tem nenhuma vacina ainda segura para bebês, né? Então os bebês só estão mais protegidos quando as mães foram vacinadas, né? Já tem trabalhos mostrando isso. Então eu acho assim sensacional, né? Tá aí uma prova de que está funcionando e que se Deus Sim, quiser daqui anos o Covid também vai ser uma doença como essas outras que a gente falou que amém. hoje em dia a gente não escuta mais, né? Para a gente poder tirar essas máscaras do rosto logo, todo mundo ver sorriso de todo mundo de novo. Pelo amor de Deus, gente. Esperança é a última que morre sempre, né? Tem que ser Eu falo assim. que o brasileiro é um povo muito afetuoso para ficar com essas máscaras no rosto. A gente não está acostumado com isso. A gente já é a Não. galera
A gente não é que nem o Japão, por exemplo, que está acostumado com essa distância. Brasileiro, acho que é até por isso que nós sofremos um pouco mais com a pandemia. Ah, é porque brasileiro é burro. Não, gente, a gente é afetuoso. Brasileiro é quente, é caloroso, a gente é afetuoso. Nós não somos um país de pessoas frias. A gente não é assim. Nossa cultura não é assim. Então, não é que nós somos burros e a gente é um pouco teimoso. Isso nós somos mesmo. Mas Teimoso, é. nosso Mas teimoso, país. teimoso todo mundo tem um pouco, né? Sim, mas nosso país é um país de cultura afetuosa, é assim. Então a gente sofreu um pouquinho mais com isso. Mas vamos passar por essa também, se Deus quiser, logo, logo tá todo mundo livre dessa pandemia, se Deus quiser. Já É, está aqui, ó, diminuindo bastante, a gente já está conseguindo viver um pouquinho melhor. mandaram uma pergunta muito legal aqui, ó. Ai, que saiu daqui, mas era muito legal. Era assim, Tiago, como ficou sua saúde mental estando na linha de frente da pandemia? E eu ia colocar aqui, mas sumiu a pergunta. Acho que a pessoa deve ter Não, não tem tirado, mas problema. eu Vamos achei falar sobre isso. sensacional. Até eu tinha anotado no meu esqueminha aqui para falar sobre isso, sobre saúde mental. É, eu aparento ser uma pessoa calma, né? Mas eu sou muito agitado e muito nervoso. Às vezes eu não transpareço isso, mas eu trago para casa muito do estresse e muito do nervosismo. Então, vou confessar para vocês, algumas pessoas sabem, inclusive meus alunos que passam comigo, que eu sempre falo que eu tô medicado, né? Então, Sim, eu iniciei o uso de medicação psicotrópica, inclusive agora na pandemia, né? Porque eu acho que eu passei, sim, como todos nós passamos por um pico de estresse, né? Principalmente no trabalho, os números de atendimento, eles cresceram muito, né? Muitas pessoas morreram. Nós, médicos, estamos mais acostumados a lidar com a morte, mas mesmo assim, todos nós temos sentimentos, somos humanos, né? E foi tudo assim num período de tempo tão curto, uma carga tão pesada, todo mundo tão preocupado, tantas reclamações, tantas internações, tantos óbitos, né? Que acaba mexendo com a gente também. Não não tem tem como. como. Não tem Acontece na como. família, vem para dentro da sua casa. Você perde Sim, pessoas queridas, você atende pessoas queridas, né? Passando por tudo isso. Então, assim, eu confesso que eu iniciei o uso de medicação psicotrópica, claro, com orientação de colegas, né? Mas eu iniciei o uso de medicação psicotrópica na pandemia. Eu acho que, assim, cresceu muito. Tenho colegas que são psiquiatras, psicólogas, que estão, assim, com a agenda extremamente lotada, né? Cresceu muito os distúrbios na pandemia, mesmo porque as pessoas acabaram ficando dentro de casa, né? Não saíam mais ao ar livre, não tinha mais esse lazer, então teve toda uma mudança, né? sim. Famílias que já não conviviam bem foram obrigadas a conviver dentro de casa, casais que às vezes tinham ali o tempo de ir para o trabalho e voltar para dar aquela refrescada da esposa, do marido, não tinham mais esse Sim, tempo, estavam os dois trancados dentro de casa, né? As exatamente. empresas que trabalharam com home office, cobrando dos funcionários, os funcionários dentro de casa tendo que apresentar resultados para a empresa. Então, eu acho Com que assim, criança, com criança tudo. dentro de casa, isso. Sim. Criança dentro de casa, a mãe acabou tendo que ser mãe, professora, a mulher do trabalho e por aí vai, né? Então, Ó, todo. eu vou contar minha experiência na pandemia. Eu sou faxineira, né? Então, quer dizer, eu sou autônoma e eu engravidei na pandemia. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei apavorada porque eu não conhecia o vírus, minhas patroas me dispensaram. Até mesmo porque elas também estavam com medo. Então, eu me vi pela primeira vez na minha vida, desde os 14 anos de idade, que eu trabalho desde os 14, sem dinheiro, grávida e com a minha filha dentro de casa. Meu esposo tem o trabalho dele, porém teve redução de salário, e nós pagamos aluguel, então ficou. Pensa a cabeça de uma pessoa grávida, sem dinheiro, tendo que pagar aluguel, com uma criança dentro de casa. Então a cabeça da gente, eu acho que realmente as pessoas adoeceram não só pelo Covid, adoeceram demais a sua mente, muito. Com certeza teve as doenças da. Eu falo assim, que as doenças psicológicas são as doenças da era, né? Tá todo mundo pirando. Tá todo mundo E pirando. sem contar na parte Então, psicológica também, o restante das doenças acabou ficando meio que em segundo plano. Não por conta sim, de descuido, mas assim, a galera que tem pressão alta, que tem diabetes, todo mundo com medo de ir aos consultórios, acabou deixando de tomar medicação, acabou deixando de acompanhar. Então, essas doenças também acabaram se agravando, né? O sim, que acaba sim. agravando também a condição dessa pessoa pegar um Covid, o que acaba agravando também a quantidade de óbitos, né? Então, é toda uma cadeia que foi, assim, vamos falar, inevitável, né, de acontecer. Inevitável.
Mas a saúde E eu- mental foi o alvo, viu? Foi, com certeza, foi para vocês, que nem você trabalha numa cidade pequena. Você conhece todo mundo. Você cresceu aqui. Você não só trabalha aqui, você cresceu aqui, você morou aqui. Então não tem como não se afetar. Só se você não fosse humano para você não se afetar, porque você é um profissional da saúde, mas você conhece as pessoas daqui, você cresceu aqui. Então seria impossível. Eu ficaria assustada se você virasse para mim e falasse: "Não, minha saúde mental tá ok. Tá de boa." Eu passei por isso. Não, Aí sim eu ia ficar medicado. assustada. Como que você tá? Medicado, ótimo. Sim, então tá ótimo, pelo amor de Deus, você é humano. Então isso nos faz entender que sim, é humano, você é humano. Ainda bem que você conseguiu se medicar e se cuidar e tá aí buscando a sua integridade para estar aqui cuidando da gente. Fica aí um A alerta gente para a precisa. galera, né? Quem ainda não procurou aí um atendimento para estar um pouquinho melhor, fica aí o alerta para a galera, né? O pessoal que é aí de Pederneiras, o CAPS está lá com atendimento psicológico, psiquiátrico, excelente, de qualidade para todo mundo, né? Fica aí o alerta, porque a gente sabe que tem uma galera que tem um certo preconceito em tratar Eu ia falar isso esse agora. assunto. Preconceito, gente, não é louco quem procura um psiquiatra, pelo amor de Deus. Na verdade, todo mundo precisaria passar por um Todo psiquiatra. mundo deveria passar, né? Quem dera eu tivesse um. A vida é feita de realizações e decepções, né? E nem todo mundo sabe Sim, lidar com esse duelo, né? Mas isso é sim. diário. A gente é decepcionado diariamente, a gente fica feliz diariamente. Então, assim, isso é uma balança e você tem que manter sempre ali, porque senão não tem condições, né? Então, vamos tirar esse preconceito da nossa cabeça. Se você não tá bem, se você sabe que você não tá bem, então vai procurar uma ajuda profissional. É o que o Thiago falou, o CAPS está aí e ele é de graça, ele é um atendimento gratuito pelo SUS, oferecido pelo SUS, então vamos procurar ajuda, galera. Acho que é isso. Você tinha Agora, separado mais alguma coisa, Ti? deixa eu dar uma olhada aqui, Nath. Isso. Ah, tá. Eu tinha colocado mais alguma coisinha aqui que eu também acho legal considerar, né? Falando aí sobre o nosso tema, como foi o nosso tema da vida saudável, né? Eu queria deixar assim, uma mensagem para vocês que o procurar uma vida saudável não é só uma questão de estética aí, né? Principalmente na pandemia, como Exatamente. estávamos falando. O hábito de vida saudável, o treino correto, a alimentação, né? A atividade física. Também muito importante lembrar das horas de sono. A gente não pode ficar ativo o dia todo, porque o sono também faz parte do reparo, né? Muscular e enfim. O mais importante de tudo isso é que tudo isso aí contribui para a gente prevenir doenças, né? Prevenir doenças como diabetes, a hipertensão, as hipercolesterolemias, as doenças também depressivas, como a gente estava falando até agora, né? Então eu acho que o foco tem que ser esse, a gente precisa buscar uma vida saudável para prevenir doenças, né? Porque a gente vê aí os nossos idosos que viviam há anos atrás em condições muito mais favoráveis, onde Sim. existiam produtos orgânicos, onde, enfim, era outro tipo de hábito de vida, eles viviam muito melhor e comiam muito melhor que nós hoje, e eles já apresentam tantas doenças na velhice. Como será que vai ser a nossa geração daqui a Meu alguns Deus, anos? Né? eu Então, eu morro de acho que medo. a gente precisa estar muito atento a isso. Né? O fast food está aí, a gente adora pedir comida por aplicativo, é realmente uma delícia, eu também concordo, também amo, também me permito. Sim. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar conta disso, não tem. Eu acho que você falou, é o equilíbrio. Você não precisa comer fast food todo dia. Você capricha aí na tua semana, você vai sair da. Gente, não precisa. É o que você falou. As pessoas, elas estão muito assim, ó, vou ter uma vida saudável porque eu quero ter um corpo perfeito. E não é por isso. Você precisa querer ter uma vida saudável para você ter uma saúde perfeita. O corpo é consequência. O corpo, ele vem por consequência. Se você vai caminhar, se você vai treinar, porque eu, por exemplo, não gosto de musculação. Eu gosto de me alongar, eu gosto de caminhar, eu gosto de pedalar, mas eu não gosto de peso. Então eu jamais vou ser uma maromba. Eu jamais vou ficar. Não vou, nunca. Só que, consequentemente, a perna dá uma engrossadinha, o bumbum já não fica tão molenguento. Então, essas coisas já vão. É uma consequência. A barriga já Então, dá eu uma. acho. Já, eu acho então assim que. O Ai, colesterol abaixa, é maravilhoso. a baixa. Ô, Thiago, eu sempre tive colesterol alto. A minha família tem colesterol alto, todo mundo. O colesterol só baixou quando eu parei com a alimentação
toda descontrolada, e quando eu passei a fazer alguma atividade física, não teve outro meio, não tinha remédio que fizesse abaixar, não teve jeito. É isso. Alimentação A e galera acha atividade que é só física. remédio, né? A galera, meu Não, colesterol aumentou, minha pressão tá alta, eu preciso tomar remédio. Peraí, você já mudou os seus hábitos de vida? Você já está fazendo uma alimentação legal, uma atividade física, você regulou a sua hora de sono. De repente, você fazendo isso, que não é impossível, você evita de tomar uma medicação, né? sim, sim, E remédio é aquilo que a gente sempre fala, o remédio ajuda? Ajuda, mas remédios também são drogas. Tudo que a gente usa em excesso, a diferença do remédio e da droga é a dose, né? Do remédio e do veneno é a sim. dose. Então, assim, tudo que a gente puder evitar, tendo uma vida balanceada, alimentação, atividade física, sono, é melhor, né? Mas a galera às Claro, vezes com foca certeza. muito no remédio. Sim, e muito na estética. Esse é o problema da pessoal. A pessoa não, ela não consegue ficar fazendo atividade física, ela não consegue se apaixonar, uma, porque elas querem ir para academia. Gente, foi pra academia, não se adaptou ali, vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai pedalar, vai fazer uns alongamentos, procura uma yoga, Padrão, né? procura A um galera ainda está pilates. muito ligada no padrão. Sim, a atividade física, a vida saudável tem que ser primeiro, eu acredito, por saúde mesmo. Depois a estética é uma consequência, e aí você acaba se apaixonando, e aí vai vindo que nem um corpo, você vai vendo, você vai notando as diferenças no seu corpo. E aí, poxa, dá pra pegar um pouquinho mais de peso, dá pra melhorar um pouquinho isso aqui, e aí vai Tá vindo, ficando vira uma gostosa. paixão. Sim, é consequência. Eu acho que quando a gente passar a entender que a estética é uma consequência, lógico, se a estética vai te motivar a ir, então vai pela estética, pelo menos você tá indo, entendeu? Mas a Uhum. vida saudável é o que você falou. Eu queria muito que você falasse isso, porque você e seu esposo, vocês são bonitos de se ver. A gente olha e fala, nossa, quero ficar que nem eles, assim. E aí, é legal quando você fala assim, gente, não é só estética. Porque você dá pra ver que é saúde. Tem que É ser um saúde. estilo de Porque tem, vida, né? por exemplo, eu conheço pessoas que são gordinhas e não têm um colesterol, não têm um triglicérides, não têm um nada. São super bem de saúde, são super bem com elas mesmas, elas super se adoram assim, e caminham, e andam, e também. E beleza, tá bem, tá legal. A obesidade é uma doença, sim. Mas se Sim. ela não né, se ela não está com obesidade, ela está um pouquinho acima do peso, mas ela está bem, está saudável, está com a saúde legal, beleza, ela não precisa ser magra para ser perfeita, entende? Mas precisa fazer uma atividade, a gente Fica precisa aí a estar em dica para a galera movimento. também, que não é vergonha jamais procurar atendimento em relação a isso. Até devemos alertar o atendimento a quem aí já está se sentindo incomodado e sabe do diagnóstico da obesidade, porque a obesidade é uma doença, aumenta risco de doenças cardiovasculares, aumenta risco de N complicações, né, durante aí o passar dos anos. Então, vale a pena muito lembrar sobre isso. Oriente seus familiares, fiquem atentos aos seus filhos, né? Nós não estamos falando aqui de um padrão. Ah, não pode ser obeso porque a Exatamente. sociedade não aceita. Não. A sociedade tem Não. que aceitar isso. Se você está bem com você, ok. Mas você tem Pronto. que se preocupar com a sua saúde, né? A sua forma física te agrada? Ok. Sua saúde está ok? Maravilhoso, né? Mas a gente está falando aqui de saúde, de vida saudável, de bem-estar, né? O bem-estar entra mais aí o amor próprio, mais a saúde, né? Sim, Priorizar a sim. saúde, né? Sempre estar atento a isso, isso é muito importante. É isso aí. É, você preparou mais alguma coisa, Ti? Eu acho que o básico era isso, Nath. Se quiser perguntar mais alguma coisa, se a galera aí Não. quiser perguntar mais alguma É, se vocês coisa, quiserem mandar alguma pergunta, galera, essa é a hora. Pode mandar aí, porque a lembrar gente de já tá avisar o indo, pessoal para seguir a Nath, o pessoal aqui que é o meu público do por Instagram, seguir a favor. Nath, que tem sempre novidades maravilhosas aí no Las Minas Podcast, para vocês Sim. acompanharem, né? Sair um pouquinho da televisão, né? Das emissoras aí fechadas, buscar informações confiáveis, saudáveis, num bate-papo legal aqui igual o nosso, onde vocês podem participar, né? Eu acho isso muito interessante. Sim, muito legal. Lembrar também, convidar a galera para que não me acompanha, que é o público da Nath, para acompanhar o meu perfil. Eu uso o Instagram não como fonte de renda,
né? Mas eu levo para vocês tudo o que é o meu estilo de vida, tudo aquilo que eu curto. Então vocês não vão ver aqui coisas que não têm a ver comigo, só para mostrar para vocês fazendo uma propaganda. Nossa, mas por que o Thiago está postando isso, gente? O Thiago está postando esse chinelo aí, mas ele nem usa esse chinelo. Não, vocês não vão ver isso Sim, aqui. Vocês sim. vão ver aqui coisas que eu realmente como, que eu realmente faço, que eu realmente uso, né? E que eu indico para vocês porque eu sei que realmente é bom, né? E por aí vai. Dicas de alimentação, dicas de treino, adoro falar sobre roupa, perfume, enfim, tudo que homem gosta de usar, né? Com aquele toque meu. Sim. Enfim, é isso que eu acho interessante. Aí se a galera curtir, pode seguir também sempre a Nath. Eu agradeço desde já o apoio, viu, Nath? E o convite. Como eu estava falando para ela aqui nos bastidores, minha primeira live, eu falo demais. Arrasou, viu? Arrasei? Não Arrasou. enrosquei muito. Nossa, arrasou. Parece que Devo já estar faz parecendo live. uma pimenta. É que eu tô com a luz aqui na cara, não dá pra ver se eu tô vermelho, mas eu devo estar um Olha, já pimentão. dá para fazer um podcast, viu? Já dá Dá para pra você ter fazer? seu podcast, já dá. Bora. Só dá pra marcar o próximo. Escolhe um Já assunto aí, vamos marcar o próximo. pode marcar o Ó, próximo que eu Tiago, venho com você. eu queria aproveitar para falar que Ah, agora a próxima entrevista é com uma psicóloga, então nós vamos falar muito sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, borderline, vai ser sensacional, galera. Então vamos participar quinta-feira que vem com a doutora Jéssica, vai ser muito legal. Quando E em você colocar, março, quando você colocar o flyer, Nath, já me marca que eu vou compartilhar aqui com os meus seguidores para eles, tá pra bom. eles ativarem a notificação e acompanhar na quinta-feira. Esse dia é Beleza. muito E em legal. março, E eu vou acompanhar, meninas, eu tô. inclusive. Isso, em março eu tô preparando para vocês um especial, porque março é o mês das mulheres. Um especial que vai ter ginecologista, vai ter um médico especializado em fertilização in vitro, vai ter advogada falando de direitos das mulheres e uma biomédica. Então, março também vai estar sensacional. Vocês se preparem que tem muita coisa boa vindo por aí. Galera, esse conteúdo vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, tá bom? E eu adorei. Eu já te admirava muito como médico, de verdade. Eu chego lá no pronto-socorro e já fico assim, ó, lá na sala de espera. Ai, em nome de Jesus, vai ser o Thiago, vai ser o Thiago, vai ser o Thiago, vai ser o Thiago. Ti, muito Obrigado. obrigado. Muito Imagina, obrigada por obrigado tudo eu. que você faz pela gente aqui na cidade. Eu acho que eu estou representando uma galera, assim, ó, de peso mesmo. Você trata a gente que nem ser humano mesmo, de verdade, isso é sensacional. Que você possa continuar nos tratando assim. E muito obrigada por ter aceitado participar da live. Vamos combinar outras e outras, que eu Imagina, fiquei Nath, eu assim. agradeço. Eu agradeço de coração o carinho seu, de toda a população da cidade, que sempre me acolheu muito bem desde quando eu iniciei os trabalhos aí, né? Aproveito para pedir perdão aí para algumas pessoas se eu não consegui superar as expectativas delas, mas é aquilo que a gente falou. A gente trabalha da melhor forma com os recursos que a gente tem, né? A gente sabe que, graças a Deus, a nossa cidade e a nossa região ainda é privilegiada em relação a recursos, em comparação com as grandes capitais, mas a gente tem déficits, não tem como, né? Sim, Então eu peço perdão se eu não conseguir superar as expectativas de alguns aí por conta da falta de recursos, mas espero sempre estar ajudando da melhor forma possível. e ajuda muito. Ó, vamos tirar um print e aí a gente faz uma pose pra Vamos? galera que tá aí também tirar e nos marcar muito pra gente compartilhar. Então, galera, aproveita aí e vamos tirar um print, tá bom? Aí, Ti, muito Oi? obrigada, viu? Me manda Bom no final de WhatsApp. semana. Eu não Eu tirei mando, ainda, pode tá? deixar. Bom Combinado. final de Obrigado, semana, Nath. aproveitem e descansem, aproveitem, se divirtam. E é isso, que Deus abençoe, galera, todo mundo. Bom Foi um final de prazer semana para falar com todo mundo. você. Obrigado, viu? Obrigado, Amei minha galera. sexta-feira, viu? Obrigado. Gente, tchau, 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 tchau. Bom final Beijo. de semana para todo mundo. Tchau, tchau.